Queria te convidar a conversar sobre uma coisa. Durante a semana, Deus foi falando muito ao meu coração. Eu estava planejando uma coisa para hoje, aí eu estava escrevendo, lendo, e aí Deus foi tirando algumas coisas, direcionando para outra. Chegou um momento, sexta-feira à noite para sábado, que Deus começou a dizer: hoje você não vai preparar algo sobre fruto, você vai preparar algo sobre semente. Você não vai levar algo sobre o que colher da família, você vai levar sementes para plantar na família. E por causa disso, eu queria abrir uma situação. Eu casei recentemente, no final do ano passado, com Estela, que está ali no fundo, e um dia antes da celebração do casamento, olha, viu, foi ensaiado. Um dia antes, irmãos, da celebração do casamento, na sexta-feira, pela manhã, eu descobri que aconteceu algo na casa que a gente ainda nem estava morando. Entraram na casa, levaram algumas coisas, a gente nem tinha se mudado para lá, descobri isso um dia antes, e naturalmente a gente fica abalado. Estela já estava em Morro do Coco, de onde ela mora, eu iria para lá, então foi aquela loucura. Você descobrir que abriram a porta da sua casa e estiveram lá dentro, era para eu estar lá na madrugada que aconteceu, mas eu dormi na casa da minha mãe mesmo, estava cansado, eu havia levado a cama, mas dormi na casa da minha mãe. A gente casou, celebrou, retornou, mas, sabe, a casa, o lar, ela tem o sentido de um lugar onde a mão de Deus nos protege. Pode ser o dia que for, o momento que for, ali, você entra pela porta, você senta, é como se você sentisse, aqui você está protegido, meu filho, pode ficar tranquilo. Seja como for a sua casa, do jeitinho que ela é, aqueles defeitos que você gosta, é um lugar de refúgio. E a gente estava começando uma vida juntos. Eu não podia simplesmente jogar em Estela, a coisa está feia. Eu tive que ficar firme, a situação, a gente dormia a primeira noite, sabendo aquele preocupação. E eu queria começar essa conversa, porque ali, logo uma das primeiras chances que eu e Estela tivemos de conversar sobre a palavra de Deus, a gente conversou sobre Gênesis 3. Eu queria começar nesse texto, para nós chegarmos. Gênesis 3 conta sobre a queda. Eu queria que você abrisse no capítulo 3, no versículo 14. Por que eu quero começar aqui? Eu acredito, irmãos, que Deus não só criou a família, é que Deus estabeleceu que o padrão que Ele quer para tudo é a família. Repara numa coisa, se eu chegar aqui e falar, meus irmãos, todos olham para mim. Irmão nós temos aonde? Na família. É o padrão de relacionamento da igreja. Quando uma empresa está muito junta, geralmente o chefe, o presidente vai falar, aí todo mundo senta para ouvir, ele vai falar, olha, nós somos mais que uma empresa, nós somos uma. Repara então que tudo aquilo que vai falando de relacionamento, de proximidade, a referência é família. Deus Todo-Poderoso, quando é apresentado a nós, é o nosso Pai, família. E ali estava começando os primeiros passos da minha família com Estela. E Deus começou a falar aqui, porque pessoalmente eu estava tão chateado, poxa, a gente faz tanto, luta um ano todo, para vir alguém fazer isso na nossa casa. Aí a minha avó falou, minha avó Heloísa, ela falou assim, meu filho, você não entendeu o que é livramento? Você podia estar lá dentro, por causa disso você fez tantas coisas para que não se repetisse. Deu tempo de você abrir. E Deus começou a mostrar que, na verdade, irmãos, nós vivemos hoje, não é um simples ataque à família de A ou B, é que no Éden, quando Adão e Eva, que representavam a humanidade, eles desobedeceram a Deus, ali nós tivemos um problema na família. Repara, versículo 14, então disse Deus à serpente, por causa do que você fez, serão malditos todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre, comerá do pó todos os seus dias. Eu porei inimizade entre você e a mulher, e entre a descendência dela e a sua descendência. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Por causa do que aconteceu, a descendência da mulher, a família, começa a ser atormentada.
de várias e várias formas pelo inimigo. Mas continua o texto, versículo 16. E Deus diz à mulher: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido, mas ele a dominará. Deus não criou o homem para dominar a mulher, mas o pecado começa a destruir relações que Deus não queria que fosse assim. Continua comigo. E a Adão ele disse: por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá o sustento durante os dias da sua vida. A terra vai produzir espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Nós estamos iniciando passos tão importantes nesse mês para falar sobre família. EBD, que eu vou me matricular no dos homens, Estela na das mulheres, eu quero aprender e continuar participando. Nós vamos ter um momento tão feliz na UENF, tantas coisas. Mas nós temos que ter o olhar correto, irmãos. Naquele dia que a gente estava sentado, eu comecei a falar com Estela. Se eu falar Teté, irmãos, é porque eu chamo Estela de Teté, tá bom? Teté, Estela. Teté, às vezes o que acontece entre nós não é culpa simplesmente de A ou B, mas é porque nós, na nossa natureza, temos algo que nos destruiu, que é o pecado. E às vezes você quer arranjar culpado porque a sua família está com problema A, é culpa do filho, é culpa de fulano, é culpa... Irmãos, abram os olhos, o pecado destrói a família. E ao perceber então que o pecado destrói a família, e a família é a vontade de Deus, a nossa preocupação é o que devemos fazer para que a nossa família seja o que Deus quer que seja a família. Por isso que eu estou falando de semente. Eu acredito que cada um aqui quer que a sua família seja bênção, seja abençoada. Todos nós queremos que ao deitar a nossa casa tenha paz. Todos nós queremos que, apesar do que aconteça, nós venhamos a nos amar, e nos amar, e nos amar. Se tem uma coisa que eu gosto, é de buscar que eu esteja no centro da vontade de Deus. E essa palavra, ela nos revela a vontade de Deus. E eu queria te convidar hoje, sabendo que existem tantas coisas contrárias à família. E às vezes você pode pensar, é liderar, é a economia, é o presidente, é o sistema político, é o mundo. Mas, irmãos, a nossa batalha é muito mais profunda. Mas só tem um jeito de ser vencido. A vitória e a bênção do Senhor só está em um lugar, que é no centro da vontade de Deus. E eu pedi ajuda a Júlia lá da mídia, porque eu não tinha um bom título para a mensagem. Eu falei, Júlia, me ajuda com o título. Aí eu falei, esse é bom. Então eu queria que a gente conversasse sobre a restauração da família. E para alcançar essa restauração, eu vou falar o que é fundamental. E depois o que a gente tem que fazer. E aí depois, no final, eu tenho um desafio para nós. E quando eu falo nós, porque é um desafio para mim. Queria te convidar a abrir em Efésios, capítulo 5. Esse é um texto muito conhecido quando se fala sobre família. Versículo 17. Geralmente, Efésios 5:17. Geralmente, quando a gente fala sobre família, vão ser os próximos versículos que serão lidos, né? Comportamento. Versículo 18, perdão. Efésios capítulo 5, versículo 18. Geralmente, quando a gente conversa sobre família, quando existem congressos sobre família, ou quando a gente dá exemplo, é o texto de Efésios. O marido tem que se sacrificar pela esposa, a submissão, a cooperação, como tem que ser pai e filho, a gente cita esse texto. Mas eu queria ler o versículo 18, porque eu acredito que é o versículo 18 que está a chave, que está a essência, que está a possibilidade da minha família ser abençoada. E a sua também. O versículo 18 diz assim, olha,
Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Ou seja, não se deixem ser conduzidos por algo que leva vocês a uma liberdade que te afasta de Deus. Pelo contrário, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Eu vou repetir. Não tenha por comportamento ser guiado por algo que te afasta de Deus, que te domina e te conduz a coisas que você teria vergonha. Permita-se ser cheio do Espírito Santo de Deus. É aqui a chave. A chave está aqui. Eu acredito que todo mundo que é marido aqui tem um desejo muito forte por amar a sua esposa, e se pudesse, morreria por ela. Que quer amar os defeitos dela, que quer amar os erros, que quer estar ali presente, mas para que o marido alcance isso, não é na força do braço, não é na humanidade. Eu nunca vou defender ou garantir a segurança da minha casa naquilo que eu faço sozinho. Eu só vou conseguir ser o melhor marido se o Espírito Santo me preencher de tal forma para que não haja mais espaço para a humanidade que foi destruída pelo pecado. Apenas plenitude do poder e da presença de Deus. E aí eu alcanço a capacidade de ser um bom marido. Eu não posso esperar da minha esposa que ela alcance na força do braço dela. Nenhuma mulher alcançará o lugar de cooperar e edificar a sua casa de tal forma que ela seja vista como mulher virtuosa, na sua sabedoria, na força do seu braço, apesar de serem mulheres muito sábias que estão aqui, mas se não vier do Senhor, vai faltar. Mas se a presença do Espírito Santo estiver ali, apesar dos limites, haverá a bênção do Senhor. Aí haverá uma família. Eu vejo, às vezes os jovens falam, mas a minha mãe não me entende, o meu pai não me entende. E aí os pais falam, eu não consigo conversar com fulano. Parece que a gente fala outra coisa. E aí, às vezes, geram-se discussões, porque é esperado que a gente vença uma batalha geracional na força do entendimento, no estudo de A, B, no vídeo do YouTube, no que fulano diz. Irmãos, eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu só quero dizer que isso, se não tiver a essência do Espírito Santo, é falho. Porque é o poder de Deus que é base. Porque somos cheios do Espírito Santo que Paulo vai escrever. Agora, marido, você tem condições de ser igual a Cristo. Não porque você é forte, porque você é um rapaz bonito, porque você é um rapaz que faz A ou B, mas é porque o Espírito Santo que te pega pela mão e te guia, vai te levar a esse lugar correto. O mesmo para as esposas, o mesmo para os irmãos, para os filhos, para os pais. Mas eu posso ser muito sincero, irmãos. É muito difícil eu me submeter de tal forma para que o Espírito Santo reine em nós. Nós temos a nossa identidade, tem aquela coisa que nós gostamos de fazer. Às vezes a gente fala, eu nasci assim, igual Gabriela, tinha uma seriada que era Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, ninguém paga minhas contas, eu faço o que eu quero, e se você quiser, me ame assim. Eu não estou falando sobre abrir mão de uma identidade, mas eu estou falando sobre Cristo revelar a sua verdadeira identidade. E aí nós poderemos ser pessoas novas. Então, quando eu falo sobre uma semente para a nossa família, irmãos, eu falo sobre um desafio. Por que não começar hoje algo que não pare? Por que não começar na sua casa, semear a liberdade para que o Espírito Santo governe e encha? Mas como que eu faço isso? Começa acordando e orando, pedindo, Senhor, eu não sei nem como pedir, mas governe, encha, mude a mim, para que eu mude os outros. Então eu queria apresentar a vocês uma solução. A solução que a palavra de Deus revela para famílias restauradas é uma restauração pelo poder de Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, não sei os problemas que você possa estar trazendo da sua casa, às vezes, da sua família, mas eu creio no poder do Espírito Santo para restaurar todas as coisas.
Eu não posso precisar a você o tempo, eu não posso precisar a forma, eu posso precisar uma certeza, que as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e estão no seu propósito, que são guiados como um barco num rio, e esse rio é o Espírito Santo. É ali que as coisas acontecem. É ali, irmãos, é ali. É ali. E esse não é um chamado para pastor, esse não é um chamado para teólogo, não é chamado para seminarista, para pastores que fundam igrejas. Esse é um chamado para todos. Porque a Bíblia diz, olha, esqueça essa coisa de libertinagem, só faz uma coisa, deixa que o Espírito o enche. A ação é do Espírito Santo, não é minha, e glória a Deus que não é minha. Eu tenho tantos defeitos, eu não teria capacidade de ter amor perfeito por Estela, apesar das minhas qualidades. E olha que Estela é uma pessoa fácil de amar, mas eu não dependo de mim mesmo, e que bom, que Cristo que me conduz. Essa é a solução, irmãos, se permitir ser cheio. Então não perca a oportunidade de ser ministrado, de ler a palavra, de orar, de ter um momento com a sua família, de orar em casa, de apresentar as suas dores ao único que te escuta em todos os momentos. E eu me comprometi, irmãos, a hoje falar um problema, que é a família, quando ela tem como desafio viver sobre si mesma e não sobre o Senhor. A solução é o Espírito Santo, é o poder de Deus. A solução é aquilo que Deus pode fazer em nós. E eu acho que até aqui é até fácil ouvir. Acho que até aqui é simples. Olha, eu falei, pastor, que a solução é Deus. Ué, Rodrigo, eu vou à igreja, eu sei que a solução é o Senhor. A pergunta é como é que eu alcanço essa solução que é do Senhor. E eu queria dar um exemplo de um homem que fez duas coisas. E fazendo duas coisas, ele alcançou a bênção do Senhor em sua família. Havia um homem de posses, um homem rico na Bíblia, que Deus um dia chegou para ele e falou, Abrão, faz o seguinte, sai da tua terra, dos seus parentes, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Esse foi o pedido, a ordem de Deus a Abrão. Posteriormente, e se você quiser já ir abrindo em Gênesis capítulo 15, posteriormente Abrão recebe uma promessa de que ele teria filhos, ele teria descendência, uma descendência abençoada, uma família com a bênção de Deus. E que promessa incrível que Abrão, na época, depois o nome se torna Abraão, recebeu. Gênesis capítulo 15, você pode abrir no versículo 6, tá bom? Então, Abraão, ele recebe uma promessa do Senhor. Mas, talvez você não saiba, mas Abraão não era um homem novo. Na verdade, ele já era um homem idoso, experiente. As condições dele e de sua esposa Sara, para terem um filho, humanamente falando, eram nulas. Mas Abraão recebe, você, Abraão, Deus fala, que eu te conheço e sei quem você é, sei do seu limite, um limite óbvio, você já passou da época, mas eu estou mandando que você saia daqui e vá, e estou te dizendo que eu vou abençoar a sua descendência. Isso que Abraão ouviu. Talvez você esteja aqui hoje igual a Abraão, chegou aqui com uma limitação tão clara que você não sabe o que fazer na sua casa. Talvez os seus filhos estejam com problemas na escola, de relacionamento, que você não sabe o que fazer. Eu falo, meu Deus, não sei. Talvez você está brigado com algum familiar e não pede perdão. Talvez você brigou na sua casa com seu marido, com a sua esposa, quebrou os limites, eu não sei o que fazer. E você chegou aqui e está ouvindo sobre Abraão limitado e falou, meu Deus, eu também tenho limites assim como Abraão. E Abraão fez duas coisas. A primeira coisa que Abraão faz e que eu já acho inacreditável, eu falo, meu Deus, eu não sei se eu faria com tanta facilidade o que Abraão fez. Abraão ficou disponível para a vontade de Deus. Muito rápido. Deus falou, vá. Ele fez o quê? Foi. Irmãos, a gente lê a história de Abraão e acha fácil. Nós lemos a história de Abraão e fala, eu faria a mesma coisa. Deus
Imagina, eu estou lá e uma voz suja, Abraão, Edson. Eu tenho que fazer uma força, ficar a voz bonita assim. Felipe, saia do seu emprego. E a gente acha, não, qualquer um sairia. Ué, talvez eu esteja falando para você começar a orar todos os dias por 10 minutos, e você talvez esteja em dúvida ainda. Talvez eu esteja falando para você dedicar mais tempo à sua família, e você ainda, mas eu tenho tanta coisa. Nós temos uma rotina. Abraão tinha um lugar perto do seu pai, ele tinha fazenda, ele tinha crias, ele tinha bois, ele tinha dinheiro, ele estava lá, estava bem, vamos colocar assim, ele tinha um certo conforto de quem ele era, mas ele ouviu a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus hoje. Nós ouvimos que há um lugar onde a nossa família é abençoada, e eu não estou falando de bênção material, eu não estou falando de uma casa nova, eu estou falando de uma presença nova do Senhor, eu não estou falando de mudar de família, eu estou falando de uma família que é nova e sim transformada. Às vezes hoje as pessoas recebem um convite, e elas querem burlar o convite do Senhor. Eu ouvi, irmãos, sobre uma pessoa que eu conheço que casou com outra pessoa com uma facilidade, que eu fico pensando, meu Deus, será que... Porque hoje em dia as pessoas às vezes, elas formam família, desfazem família, negam família, rejeitam família com uma facilidade, porque nós temos limites, eu sei disso, somos imperfeitos, mas Abraão estava disponível para o que Deus queria fazer na vida dele. Será que nós estamos hoje disponíveis para sermos usados a partir desse mês na nossa família, irmãos? Disponíveis para acreditar de novo no relacionamento que as pessoas dizem, você vai acreditar nele de novo, nela de novo. Disponíveis para confiar que os nossos filhos, irmãos, familiares têm futuro. Disponíveis para mais uma vez orar pela conversão de alguém da sua casa. Eu sei que não é simples, irmão. Mas Deus chama aqueles que se disponibilizam. E aqueles que se tornam disponíveis, Deus está presente. Abraão fez isso, ele falou, estou disponível para o que Deus quer de mim. Se eu perguntar, vocês estão disponíveis porque Deus quer de vocês, sim ou não? Não é tão simples. A gente pensa no nosso limite, nós pensamos na nossa dificuldade. O que Deus quer de mim? O que Ele quer que eu faça? E aí eu entro na segunda coisa que Abraão faz. Versículo 6 de Gênesis 15. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão fez o que? Ele creu no Senhor. Crer é confiar. Crer é Abraão olhar para si mesmo, porque aqui ele questiona. Um pouco antes no versículo ele questiona, o Senhor não disse que eu ia ter uma descendência grande? O Senhor não me deu nenhum filho, eu não tenho nenhum descendente meu, eu não tenho ninguém, eu já sou idoso, o Senhor me disse, eu fiquei disponível, mas eu não tenho ninguém. E aí Deus fala com Abraão, olha para o céu, conte as estrelas, Abraão. Dessa forma numerosa será a sua família, e ele já tinha prometido, eu vou abençoar aqueles que vocês abençoarem. Benditas serão todas as famílias na terra. Isso que eu acho incrível, em Abraão começa um ciclo de multiplicar a bênção de Deus. Olha para o lado, quem aqui é parente de Abraão? Quem aí no almoço da família vai almoçar com a família de Abraão? Ninguém, irmão. Estamos em Campos, mas a sua família é abençoada, porque um homem começou a crer, e Deus multiplicou naquela família, outras pessoas que foram crendo, e alguém um dia creu. Um dia a pastora Érica creu, um dia a pastora Marta creu, e elas vieram aqui porque elas confiavam em Deus. Elas estavam disponíveis, e agora nós estamos aqui, e outros virão pela vida de vocês, porque vocês confiam em Deus. Mas nós temos que confiar de todo o coração. Confiar quando parecer impossível. Confiar quando estiver além do que eu sei fazer. Confiar quando o outro for difícil. Confiar quando a casa estiver difícil, um caos, briga, desentendimento. Quando o seu filho te decepcionar.
Ou quando você decepcionar o seu filho. Porque existe um outro lado também. Pais, não provoquem ira nos seus filhos. Não é só sobre filhos honrando os pais, mas é sobre pais tendo sabedoria para educar e direcionar os seus filhos. Não é sobre maridos se sacrificando somente, não é mulheres simplesmente cooperando, é sobre uma mútua integração, porque homem e mulher se tornam um, e aquilo que Deus une, homem não pode separar. A presença do Senhor tem que estar viva, mas ela só está viva quando nós confiamos nele. E confiar exige fé. E fé exige crer no poder de Deus e não no meu. Às vezes, para a nossa fé ser estabelecida, nós precisamos de exemplos. Por isso que é tão bom ser igreja. Quando eu chego aqui, eu escuto bons exemplos. Hoje, vimos um ótimo exemplo. A pastora Érica é uma referência para todos nós. Eu posso dizer porque, quando eu conheci a pastora Érica, eu estava chegando no seminário, a primeira aula, aquele monte de aluno, eu não sabia nem como, eu não sabia o que era um seminário. Eu não sabia se era tipo uma EBD, se era igual a uma faculdade, não sabia se eu tinha que sentar elegante ou não, se podia rir ou não. A primeira aula que eu tive foi com a pastora Érica. E eu lembro que recentemente, eu acho que Dylan falou, ela nos recebeu como se fôssemos filhos. Isso marca. Então, se a pastora Érica é um exemplo para nós, que aqueles que os lideram sejam exemplos de fé, e que nós possamos exercer uma fé que Deus nos dá, para sermos como a pastora Érica foi e continuará sendo em nossas vidas. Porque aquilo que somos não depende de onde estamos, mas de quem Deus nos fez para ser. Eu não conheço a família de todos vocês. Eu não conheço, eu não sei dizer o desafio, eu não sei. Mas eu creio num Deus que conhece e sabe todas as coisas. Eu creio num Deus que não honra jovens tão somente, ou só idosos, que honra membro de igreja tão somente, mas que honra aqueles que se entregam de verdade ao Senhor. E se entregar ao Senhor não tem idade. Não tem idade. Eu posso testemunhar uma familiar que com 48 anos me disse, essa semana eu voltei para o Senhor. Fazia muito tempo que eu queria e eu voltei para o Senhor. E desde que Deus tocou minha vida, eu oro por ela. Olha, tem tempo. E Deus honrou. Não simplesmente quem eu sou. Honrou o dia que ela confiou no Senhor. Então, se nós verdadeiramente crermos, orarmos, hoje, agora, por aquelas pessoas que são tão amadas por nós, e que nós não sabemos o que fazer, mas queremos fazer algo, eu creio num Deus que nos dá a solução, nos ensina. Ah, você quer perdoar alguém? Pede, Senhor, eu não tenho como, eu sou cabeça dura, eu sou tão difícil, ele errou comigo, ele me traiu, eu não gosto mais dele, ele é totalmente contrário. O Senhor sabe, Deus sabe, tudo que Ele fez comigo, eu não o suporto, mas apesar disso tudo, que me consome todos os dias, eu escolhi estar disponível e confiar que o Senhor tudo pode. Muda o meu coração para que eu o perdoe. Senhor, eu não sei o que fazer com meus filhos, eu não sei aonde eles estão, o que eles fazem, com que eles andam. Eu tenho medo desse mundo tão caótico, que o meu filho sai de casa, eu não sei se ele retorna. Eu estou inseguro de trabalhar e não saber se ele está de verdade na escola estudando com más influências. Eu sou tão limitado, eu não sei o que fazer. Mas eu creio. E estou disponível e confio que o Senhor vai estar lá aonde eu não estou. E descansarei no Senhor. Eu casei, Senhor, porque foi necessário, não lembro na época, só casei, fui no impulso, hoje tem tanto defeito, não sei mais se eu amo a minha esposa, não sei se eu amo o meu marido, ele faz coisas hoje que eu nem sabia que ele fazia, ele é uma pessoa diferente de mim, eu não o amo mais, eu quero largá-lo, mas eu escolhi, Senhor, estar disponível, e confiar que o Senhor restaura, transforma, muda
renova o amor, nos enche de mais amor. O Senhor me usa para que eu possa ser uma pessoa diferente com Ele, diferente com ela, para que a minha família seja restaurada no poder do Espírito Santo do Senhor. Abraão creu, irmãos, e teve um filho idoso. Ana creu, irmãos, e teve um filho, sendo ela estéril. O justo, ele vive pela fé. Nós vivemos porque nós confiamos em Deus. E se você tiver dificuldade de confiar em Deus hoje, reconhece o Senhor. Fala, Senhor, é tão difícil confiar no Senhor. Me chamou para andar sobre as águas e muito mal eu ando na terra. Eu vou andar sobre as águas, mas não ande com as suas pernas, ande na palavra do Senhor Jesus. Não ande pela palavra dos homens. Maldito o homem que confia no homem. Isso aqui não é para ser amigo. Eu não vou confiar em Ramon, porque ele é um homem, eu não posso ser amigo. Não, não. Maldito o homem que confia na sua força, naquilo que ele pode sozinho fazer. E quanto eu tenho orado, Senhor, não me permita fazer nada da minha força. Eu sou limitado, me ensina a não fazer o que eu quero. Acho que é por isso que Deus foi mudando o que eu estava pensando. Eu fui pensando numa coisa, Deus foi mudando, eu falei assim, eu entendi. Peça e o Senhor faz, se você pedir de coração. A história da igreja é a história de um Deus que age na igreja. A história da pastora Érica é a história de um Deus que agiu na vida dela. A minha história é somente a história de um Deus que agiu na minha vida. E a história da sua família é não uma história de coisas que deram errado, história de que as pessoas falam, lá daquela casa não vai sair nada, fulano já se perdeu, o inimigo já levou. As drogas, bebida, desemprego, aquilo não sai nada, aquilo não pode fazer nada, não é essa história, porque Deus, Ele não olha como os homens, Deus olha as coisas que ainda serão, como se elas já fossem, porque é Deus que pega no início e conduz até o fim, e Deus é poderoso, Deus abre o mar, irmãos, faz cair fogo dos céus, e Deus tem poder para restaurar pessoas. Esse é o Deus que eu creio. E Deus quer, irmãos, eu tenho certeza que hoje Ele quer restaurar famílias. Eu tenho certeza absoluta que Ele quer restaurar famílias. E restaurar famílias não é simplesmente falar, olha, essa família estava tudo errado, agora está tudo certo. Não, Ele quer falar o seguinte, essa família tinha muita coisa no centro. Hoje ela tem uma coisa nova, se chama Jesus. É isso, irmãos, é isso. Não são homens. Não são mulheres que sustentam, é o Senhor Jesus. Eu não vim para me prolongar muito. Eu queria encerrar esse momento, que daqui a pouco, olha, eu fico muito feliz com a ceia, porque eu lembro do dia que Jesus me chamou. Eu lembro da música, vai valer a pena. Eu lembro da pregação, você não é frio nem quente, você é morno. Muda de vida, eu descendo esqueci o nome da parte de alta, galeria, obrigado, Tete, obrigado quem falou aqui também, que eu ouvi, tá? Eu desci da galeria louco assim, sabe? Parecia que só tinha eu e Deus, se eu soubesse voar, eu tinha voado assim, e eu fiz um textão no Facebook, quem quiser comigo parar, eu acho, eu nem sou de postar nada, irmão, eu nem sou de escrever, eu escrevi um textão, e Deus botou uma pessoa lá, que me levou na igreja, e Deus foi agindo. Deus, humanamente, eu venho de uma família que não é perfeita. Não é perfeita. Os meus pais se divorciaram, e não que eles sejam inimigos hoje, mas a minha família não é perfeita. Perfeito é aquele que me chamou. Perfeito é aquele que mudou a minha história. Perfeito é aquele que muda a história da minha família. Começou por um jovem que não sabia João 3,16, e foi levando. Leva pai, leva mãe, leva irmã, e junta pessoas assim, que você não consegue imaginar. Graças a Deus, a minha irmã, por exemplo, namora um rapaz de Deus, um seminarista. Eita! Deus vai mudando, Ele vai agindo. É esse Deus que eu não vim falar de um Deus que eu ouvi falar. É o Deus que eu vivo. Eu vim testemunhar. Porque o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. Porque Ele é o centro da vontade. Ele que nos conduz. É isso, é esse Deus. Eu queria terminar te contando uma história, irmão, que Jesus usa para terminar o Sermão do Monte. Ele fala assim, olha, haviam 2 casas, então tinham 2 famílias. Uma família construiu a casa na areia mesmo, sabe? Ela foi descuidada, fez rápido,
fez de qualquer jeito. Ela construiu do jeito que podia, sem muito esforço, mas construiu uma casa na areia. Outra família foi mais cuidadosa, porque ela cavou para ir além da areia. Ela não quis ficar naquele firmamento simples e comum, que as pessoas somente falam, e às vezes é da boca para fora. Eu vou te amar eternamente, na saúde, na doença, na tristeza, na felicidade, na riqueza. Às vezes é da boca para fora, é um rito. Não, essa família foi além. Escavou, encontrou uma rocha. Aí construiu a casa. Essa rocha não é só ouvir a palavra, é praticar a palavra, é viver no centro da vontade de Deus. Só que para as duas famílias, para as duas casas, vieram problemas. Olha que legal. Ah, mas espera aí, o cristão... Acontece, no mundo tem aflições. O problema, a dificuldade, veio nas duas casas. Qual foi a diferença? A diferença não foi o problema que cada família enfrentou, mas a resposta. A família que foi feita com uma estrutura ruim, que não era firmada em Deus, ela se abalou, ela caiu, porque eles não viviam na vontade do Senhor, não praticavam a palavra. Mas a família que construiu a sua casa na rocha inabalável, tinha uma casa inabalável. Veio dificuldade, sim, vieram dores, se descobriram defeitos, houveram erros, mas a família permaneceu, porque era o centro da sua estabilidade, da sua estrutura, era a rocha, Jesus Cristo. Mas eu não quero perguntar como você construiu a sua família de hoje para trás, se é na areia ou na pedra. Não é essa a minha pergunta. Eu não vim para falar somente sobre estruturar uma família. Eu vim aqui para ser usado por Deus para dar uma mensagem de restaurar. Se a sua casa e a sua família e aquilo que você fez até hoje não está verdadeiramente firme no Senhor, se ainda tem areia, se ainda tem força dos homens, se você ainda depende do dinheiro, depende de coisas, de pessoas, e hoje você entendeu, não, eu quero estruturar na rocha, eu quero estruturar no Senhor, eu quero ser guiado pelo poder do Espírito Santo, eu quero viver na vontade de Deus. Hoje é dia de cavar e restaurar, recolocar, reestruturar. E eu queria te convidar a ficar de pé, se você entende que há algo para restaurar na sua família. E nós vamos orar por isso. Orar porque eu não posso restaurar a sua família. A única coisa que eu posso ser é instrumento para que Deus use hoje a minha vida e depois use a sua vida. Porque Deus vai usar a vida de cada um de nós, irmão. A bênção na sua casa é você. A bênção não é uma coisa, mas é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Nós somos a bênção, quando Cristo é tudo em nós. Então nós vamos orar aquele que pode todas as coisas. Aquele que muda todas as coisas. Aquele que nós confiamos. Ah, Rodrigo, eu vim hoje, nunca confiei em Deus, tudo bem. Hoje é o primeiro dia. O céu está alegre, você entregou a sua vida na rocha. Eu nunca fiz isso, eu não sei nem como ora. Então faz o seguinte, feche seus olhos. E repete o que Deus colocar no seu coração. Fala o que você tiver de defeito, o que tiver de problema. Fala você e Deus, aquilo que o outro tem que você não gosta. Fala, fulano fez isso. Minha esposa brigou comigo. Ela fez isso, ela não me ama, meu filho não me escuta. Fala com Deus, você e Deus. Senhor, hoje há liberdade nesse lugar, Senhor. Porque onde o Teu Espírito Santo está, nós somos livres. Nós somos livres do cativeiro do pecado. Nós somos livres da inveja, do orgulho. Nós somos livres onde a palavra do Senhor reina. Independente de como foi antes, as coisas se fazem novas. O Senhor morreu por nós na cruz, para que o nosso pecado, a nossa dificuldade estivesse pregada lá. Quando o Senhor foi esmagado, pelas suas pisaduras nós somos sarados.
Hoje é um dia de escrevermos uma nova história na presença e na soberania do Senhor. Eu não sei, Pai, na minha limitação o que acontece em cada casa, mas o Senhor que vê todas as coisas, o Senhor que está presente em todos os lugares, o Senhor que escutou as lágrimas de cada um, o Senhor que viu a angústia de cada um, o Senhor que sonda corações está presente. O Senhor é o consolo. O Senhor é o príncipe da paz, que restaura a paz. O Senhor é o todo-poderoso, que abre portas. E onde não houver portas, o Senhor cria caminhos. O Senhor é a verdade que liberta. O Senhor é a vida abundante. Nós não fomos chamados para viver escravos do pecado, mas sim libertos como filhos do Senhor. Hoje é dia de restauração. E que cada irmão que hoje está de pé, está falando com o Senhor: Senhor, eu não sei isso, eu tenho limite aqui. Hoje é dia do Teu Espírito Santo nos tomar pela mão, porque a palavra diz, e nós cremos nela, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Nós somos a família do Senhor. Restaura, cura. Nós queremos ser a solução da nossa casa. Nós estamos disponíveis. Nós confiamos no Senhor. O inimigo não pode contra nós, porque a nossa vitória está no Senhor. Os nossos limites, as nossas fraquezas, os nossos erros, isso são do passado. Hoje a nossa identidade foi reescrita pelo Senhor. Se a nossa casa não estava firmada no Senhor, hoje é o dia de restauração. Senhor, eu te peço que aquilo que estamos vivendo hoje, sentindo hoje, pedindo hoje, continue. E que o Senhor continue a agir na sua igreja. Haja em nós conforme a tua vontade. Porque queremos estar no centro da vontade do Senhor, porque nós poderemos dizer: eu e a minha casa serviremos a Deus. Usa-nos conforme a tua vontade. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus.